Antes de nós lermos, vamos pedir ao Espírito Santo para falar conosco nessa noite, abrir nosso entendimento, abrir nossos olhos, os olhos do coração, para compreendermos, entendermos, como revelação da palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos reunidos aqui neste lugar. Estamos assentados a teus pés, Jesus, para aprender de ti. Que teu Espírito Santo abra nossos olhos, nosso entendimento. Que teu Espírito Santo não permita que saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que as nossas vidas sejam impactadas pelo poder da tua palavra. Palavra rema, palavra revelada. Abre os nossos olhos, descortina, Senhor, diante de nós a tua palavra, de maneira que ela venha operar em nós transformação. Fala conosco, Espírito Santo. Glorifica Jesus nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, por tua graça, misericórdia. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Está com a Bíblia aberta? Amém. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Nós temos aqui, os ministérios que Jesus estabeleceu na igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5. Qual o objetivo? Qual o propósito desses ministérios? Versículo 12 nos responde: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a casa de Deus. Quando nós falamos de casa de Deus, nós estamos referindo ao corpo de Cristo também, é a mesma coisa. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui no slide está dizendo: cheguemos à maturidade, conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, maturidade, aqui fala varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14, responde, o verso 13, nós vemos que o objetivo de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, é que você cresça e atinja a maturidade cristã, seja maduro em Cristo, seja pleno em Cristo. No nosso tema dessa noite, se você puder colocar aí o Júnior, nosso slide, o tema dessa noite é as táticas do inimigo para nos impedir de avançar na edificação da casa de Deus. As táticas do inimigo. Então nós sabemos que Deus tem um projeto para nós. Deus tem um plano. Olha só o segundo banner. Deus tem um plano, um projeto, que é formar o caráter de seu Filho Jesus em nós. Esse é o plano de Deus. E nós lemos aqui agora Efésios de 11 a 13.
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus começou uma obra na sua vida, amém? Sim ou não? Sim. Quando é que Ele começou a boa obra na sua vida? Quando é que começou? Quando você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, Ele começou uma obra na sua vida, e Ele é fiel para completá-la. E a obra que Deus tem na sua vida, na minha, é levá-lo à plenitude de Cristo, a você se tornar uma pessoa adulta na fé, madura na fé. Então, o cristianismo apresentado hoje está muito longe dessa verdade. É um cristianismo onde as pessoas estão interessadas nos feitos, nos milagres do Senhor, e não nos seus caminhos. Salmo 103, 7 diz isto. O Senhor fala, o salmista fala que Deus revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. O povo gosta de milagre. Milagre é bom, milagre é importante, mas nós não podemos ficar em torno só dos milagres. Deus tem algo mais além para nós. E muitas vezes nós ficamos à procura de milagres e esquecemos do propósito de Deus, que é nos tornar parecidos com Jesus, nos tornar plenos, maduros em Cristo Jesus. Então, meus amados, veja só, o cristianismo hoje está dessa forma. As pessoas estão à procura de milagres, à procura de novidades. E o texto, voltando aqui agora nossos olhos para o texto de Efésios capítulo 4, o verso 13 fala, da nossa unidade da fé, do nosso pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Deus, de Cristo. Estou repetindo bem, isso é para você firmar isso e entender que Deus quer que você atinja a maturidade. A coisa mais triste para um pai é ver um filho que não avança na sua maturidade. Ele tem 30, 40 anos, mas ainda é meio irresponsável, é meio ainda molecão, Então, o propósito de Deus é que você atinja a maturidade. E olha o versículo 14. Por que Deus quer que você se torne maduro? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, se você não cresce espiritualmente, se você é uma pessoa criança espiritualmente, não está avançando na fé, você vive como criança na fé. E o que criança gosta na fé? O que criança gosta? De novidade, de brinquedinho, de bolinha de gude, do quê? Videogame? Videogame. Tem muito. Também quem gosta de videogame, então precisa crescer, Ah, tá. Segundo a irmã aqui. Então, você consegue iludir uma criança com um pirulito. Uma criança está assim, você chega e oferece um pirulito para ela, um doce para ela,
você é capaz de levá-lo embora por causa daquele pirulito, por causa daquele doce, ou uma bola de bexiga, ou um brinquedo, porque criança gosta de novidade. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que precisamos crescer, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Criança na fé, pessoas que não crescem na fé, fica agitada de um lado para o outro, fica correndo atrás de novidade, correndo atrás de coisas que não tem nada a ver com a palavra, agitado, meninos, de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, sabe, ele é fisgado por qualquer heresia, ele não consegue discernir a verdade, porque a criança é bobinha, ela acredita em qualquer coisa, mas quando você é adulto, você é maduro, fala, opa, isso aí não. Então as pessoas ficam correndo atrás de novidades, correndo atrás de coisas, né, que chamam atenção. Isso é tudo criança na fé. Paulo está dizendo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, irmãos. A chamada de Deus para você é para você crescer na fé. Crescer na fé. Eu pergunto para você nessa noite, quantos anos você tem na fé? Na maturidade de vida com Deus. Não é quantos anos você está seguindo a Jesus. Quantos anos você tem de maturidade espiritual? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 16, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, então o corpo ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu parei nesse versículo 16 aqui, né, quando Paulo está dizendo que o corpo ele é ajustado, ele é consolidado, pelo auxílio de quem, irmãos? Pelo auxílio de quem, irmãos? Hein? De toda a junta. E eu que já passei dos 50, entendo muito bem essa linguagem, talvez você entenda também. Depois de 50 a gente começa a ficar com dor nas juntas, né? É juntar tudo e jogar fora. Começa a ficar com dor nas juntas. E quando você tem problema nas juntas, né? No joelho, nas juntas, o seu corpo tem dificuldade de caminhar, de correr, não é verdade? De levantar mais rápido. Você não é como um jovem mais. Então as juntas do nosso corpo, elas contribuem para que o corpo seja mais ágil ou não. Então Paulo está dizendo aqui que nós, cristãos, somos como juntas, e quanto mais saudável nós estivermos, melhor será a vida do corpo de Cristo, a agilidade do corpo de Cristo, o caminhar do corpo de Cristo. Então você não pode ficar menino, criança em Cristo, você precisa crescer. Eu preciso crescer, nós vamos crescer. E quanto mais nós crescemos, mais saúde nós temos, maturidade nós temos, para que o corpo de Cristo atinja o seu projeto, o seu propósito. Amém? Então, voltando aqui no nosso banner, onde tem uma setinha amarela aí, ô Juninho, o maior ataque do inimigo em nossas vidas
contra as nossas vidas, depois que nascemos de novo, olha só, o maior ataque do inimigo contra as nossas vidas depois que nascemos de novo, é de nos impedir de crescermos e chegarmos à plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Qual é o maior ataque do inimigo na sua vida, irmão? É impedir de você crescer em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Na realidade, ele não pode roubar a sua salvação, porque você já é salvo, você já está nele, em Cristo Jesus. Então ele não pode roubar a sua salvação. Jesus falou assim: os que estão nas minhas mãos, ou aqueles que o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então o diabo sabe que não pode roubar a sua salvação, mas ele percebeu que pode impedir de você atingir a plenitude de Cristo. Então o maior ataque do inimigo, depois que nós nascemos de novo, é de nos impedir de crescermos e chegarmos à plenitude de Cristo, né? E no verso 14 nos mostra o porquê, já falamos, para que não seja mais como criança. Então o nosso chamado, próximo slide, o nosso chamado não é só para estarmos em Cristo, porque na verdade nele já estamos. Amém, irmãos? Você já está em Cristo? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez. Então o nosso chamado não é estar em Cristo, porque nós já estamos em Cristo. Então qual é o nosso chamado? Mas o chamado de Deus é para alcançarmos a plenitude de Cristo. E é aí que o diabo vai trabalhar dia e noite para impedir você de crescer em Cristo Jesus. Enquanto você continua criancinha, preocupado só com as coisinhas, ele está tranquilo. Mas quando você começa a crescer na fé, a atingir a plenitude, porque esse é o propósito de Deus, irmãos. Porque a maior bronca do inimigo é com Jesus. Lá na eternidade, o diabo, a briga dele não era com Deus nem com o Espírito Santo, era com Jesus. Ciúmes de Jesus, porque nele foram feitas todas as coisas, né? Ele teve ciúme de Jesus, ele tentou derrubar Jesus, ser maior do que Jesus, e ele não vai permitir, ele vai tentar impedir que você seja parecido com Jesus, que você tenha a plenitude de Cristo. Então ele vai atacar a sua vida, a minha vida, de muitas formas. Então o chamado de Deus para a sua vida e para a minha é para nós alcançarmos a plenitude de Cristo. Diga comigo: o meu chamado é para alcançar a plenitude de Cristo Jesus. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. E então, o próximo banner diz assim: primeira tática do inimigo. Vamos lá, primeira tática do inimigo. Próximo banner. Primeira tática do inimigo que ele vai usar para que você não alcance esse propósito, essa plenitude. Preste atenção, eu vou usar aqui, fazer uma analogia com o povo de Israel, porque a Bíblia me dá direito de pensar assim, porque Paulo fala em 1 Coríntios 10. Abra comigo 1 Coríntios 10, para você entender por que nós vamos usar essa analogia. 1 Coríntios capítulo 10, você vai entender, quando Paulo fala que Israel, o que aconteceu com Israel é para exemplo nosso.
Ele fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era, sabe aquela pedra que tinha lá no deserto lá, que jogava água? É Cristo. Sabe o manjar que tinha lá no deserto? É o pão da vida, Cristo. Tudo está vinculado a Cristo. E aí diz assim no verso 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus tinha um plano, um propósito para Israel. Qual era o plano, irmãos? Ao tirá-los do Egito, qual era o plano? Levá-los à terra prometida. E a terra prometida aqui simboliza a vida plena em Cristo. A vida plena em Cristo. Então, verso 6: ora, estas coisas, você está lendo? Está grifando aí? Está memorizando? Ou está viajando na maionese? Porque o inimigo vai roubar a sua atenção. O inimigo vai roubar a sua atenção para você não entender, para você continuar sem entendimento. E quem não conhece a verdade não é liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade. Então a gente começa assim, o inimigo quer roubar a nossa mente, não permita. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para quem, irmãos? Para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram, de novo ele repete, como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém, queridos? Então, com base nesse texto, eu posso entender que para nós, advertência para nós. E entendendo que Israel, Deus chamou Israel, Deus tirou Israel do Egito, e o Egito aqui simboliza o mundo. Egito simboliza sofrimento. A palavra Egito simboliza sofrimento. E o diabo, Faraó é o exemplo do diabo. Então, Egito, o mundo, Faraó, o diabo. E o Senhor vai e tira Israel, mas só que para tirar Israel, teve que tratar com Faraó, porque o Faraó tinha o domínio do povo de Israel nas mãos. Então, a tática do inimigo, que eu quero mostrar para você, a primeira tática, são 5 táticas, não vai dar para falar sobre as 5, vamos tentar falar só uma hoje. A tática do inimigo, lá em Êxodo capítulo 5, vamos lá, Êxodo capítulo 5, vamos ler aqui e entender a tática do inimigo.
Êxodo capítulo 5. A palavra êxodo significa saída. Quando Deus, com mão forte, tirou o povo de Israel do Egito. Nós estamos para celebrar a Páscoa aí semana que vem, que fala muito sobre isso também. Capítulo 5, achou aí? Amém? Verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Então qual foi a palavra de Deus para falar para Faraó? Deixa meu povo sair para celebrar uma festa no deserto. Há aqui estava pensando, uma contradição. Como que você pode fazer uma festa no deserto? Como você pode fazer uma festa no deserto? Mas com Deus pode todas as coisas, amém? O Senhor prepara uma mesa perante nossos inimigos. Verso 2: respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto. Caminho de 3 dias, caminho de 3 dias, na Bíblia significa morte e ressurreição, que foi o tempo de Jesus, sexta, sábado e domingo, morte e ressurreição. Caminho de 3 dias, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito e vós o distraís das suas tarefas. Verso 6. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Verso 9: agrave-se o serviço sobre eles, sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então, a primeira tática do inimigo para nos impedir de avançar rumo à plenitude de Cristo, para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, qual é, irmãos? Qual é, irmãos? Precisa falar? O diabo, que simboliza aqui Faraó, disse: agrave-se o serviço sobre esses homens. Eles estão ociosos, ou seja, está sobrando tempo para pensar em Deus, porque nós queremos ir ao deserto sacrificar ao Senhor, fazer uma festa. Aí o Faraó falou: vocês estão com tempo para festejar ao Senhor? Então eu vou dobrar, vou aumentar a carga do seu trabalho, para vocês pararem de pensar nas coisas de Deus, vocês pararem de pensar em Deus. Então, primeira tática do inimigo, na sua vida e na minha vida, ele vai nos levar a ficar preso em nosso dia a dia, em nossos afazeres. Muitas vezes nós pensamos que trabalhar muito,
trabalhar muito é bom. É comum de vezes grandes empresários dizer assim: eu trabalho 17 horas por dia. Uma vez eu vi uma entrevista do Hermínio Moraes dizendo que trabalhava 15 horas por dia. Tem outros que dizem assim: nunca tirei férias na minha vida. Já ouviu isso? Nunca tirei férias na minha vida. Outros trabalham todo final de semana, segunda a segunda. Então, meus amados, qual é a estratégia do inimigo? A estratégia do inimigo é esta: é nos encher de trabalho. Porque você trabalhando muito, né, no próximo banner aí, né, você vai perceber que essa é uma das armas do inimigo para impedir você de avançar no processo da edificação da casa de Deus. Ele não quer que você tenha tempo para Deus. Uma pessoa que trabalha muito, ela não tem tempo para Deus, porque ela vive cansada. Ela não tem tempo. E o grande problema nosso é o tempo. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para ter uma vida devocional, para separar uma hora de oração por dia, uma hora de leitura da palavra, de oração, de comunhão com o Senhor. Ele não consegue. Por quê? Porque já levanta atrasado, atabalhoado, e não consegue parar, porque tem que correr. Então, ele não tem tempo para Deus. O inimigo não quer que você tenha tempo para congregar. Se nós tivéssemos a frequência de todos os membros dessa comunidade aqui no domingo, não caberia. Mas tem gente que não veio de manhã e não veio à noite. Onde está? Onde está? Se está fazendo alguma coisa importante, tudo bem. Mas o mais importante do que congregar o Senhor. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele fala: não deixe de congregar. Porque uma coisa que o inimigo vai impedir de você é estar reunido em família. Porque isso aqui é muito importante. Essa reunião é muito importante. O congregar, o estar junto. Quando estamos juntos, há poder e autoridade no seu nome. Mas tem muitas pessoas que pensam que ficando em casa na internet, vou assistir o culto pela internet hoje. Tem muita gente que está se alimentando pela internet. Por que ir na igreja? Tem internet. Então, a internet virou agora, né, uma maneira de adorar a Deus. Sozinho, irmãos, não há possibilidade. Nós falamos do toque, do afago, do abraço, do compartilhar. Mas o inimigo tem usado muitas coisas para impedir o povo de estar junto, de se reunir, de congregar. Qualquer coisa é motivo para não congregar. Estou cansado. Vou ficar em casa. Não estou afim. E o inimigo está por trás aplaudindo. Isso mesmo, fica em casa. Mas quando você vem, Deus usa um irmão para abençoar você, para dar uma palavra profética para você. Você ouve a palavra, você é edificado, você é alimentado, você volta para casa alimentado. Então o inimigo não quer que você tenha tempo para congregar. O inimigo não quer que você tenha tempo para participar do GESEM, da célula. Você já percebeu que no dia da reunião da célula é o dia que você mais tem tribulação? É verdade ou não é? Você não tem tempo para pensar nas coisas direito. Surge tanta coisa que você não consegue ir para a célula.
E você acaba achando que isso é normal. O inimigo vai desviar o seu foco, porque ele sabe que a célula é o modelo da casa de Deus. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E você vai ser edificado, você vai ser abençoado. Célula, o grupo familiar, não é uma invenção nossa, é um modelo de Deus. É modelo de Deus. A primeira célula, primeiro G100, surgiu aonde, irmãos? Hein? Aonde, irmãos? Na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, pela misericórdia e graça, ele fala: vou acrescentar mais um grupo aqui. E nos criou a sua imagem e semelhança e nos chamou para a comunhão com Ele. Amém? Então, quando você está tão cheio de tarefa, de trabalho, você não tem tempo para ir na célula. Você não tem tempo para liderar uma célula. Você quer ser um dirigente de célula? Ah, não posso, não tem tempo. E nunca tem tempo para investir naquilo que é eterno, para investir naquilo que vai para a eternidade. Então o inimigo coloca atividade. Pode prestar atenção, na quinta-feira, que é a maioria das nossas células, hein, pessoal? O couro come, né? É o dia que você vai brigar com seu marido, dá aquela confusãozinha lá em casa. É o dia que você vai perder a condução, vai quebrar a condução, vai ter trânsito. É o dia que começa tudo a enrolar, para você não chegar lá. Por isto, você tem que ser esperto, começar seu dia já intensificando a sua oração, vigiando. Quando vai chegando mais de tarde, vai se preparando, vai tomando algumas iniciativa para você não perder a reunião da célula à noite, que é tão importante você participar de uma célula. Ele não quer que você tenha tempo para a sua esposa e para a sua família. Quando você está cheio de serviço, cheio de trabalho, você não tem tempo para a esposa, você não tem tempo para levar a bichinha no cinema, para assistir Noé. Você não tem tempo, maridão, para sair com a sua esposa, para comer uma pizza com ela na pizzaria. Não peça pizza em casa. Tem marido folgado: estou cansado, meu amor, vamos pedir uma pizza aqui em casa? A esposa, a mulher, eu sei porque eu tenho uma lá em casa abençoada, e ela me ensina tanta coisa. O homem, Laels, ele não tem essa necessidade tanto como a mulher. A mulher precisa de atenção, e muitas vezes você não pode dar atenção para ela, porque você está tão cansado, tão cheio de coisas, e você então não separa um tempo para dedicar à sua esposa. Não tem tempo para os filhos. Não tem tempo para os filhos. Os filhos estão crescendo e você não está participando do crescimento deles. Mas tudo em nome do quê? Do trabalho. Em nome do trabalho. Em nome da atividade. Por quê? Porque o mercado, o mundo que nós estamos vivendo, é um mundo capitalista. Se o filho de fulano tem um tênis de marca, o meu também tem que ter. Não é assim? Então a gente vai, para poder dar o tênis de marca para o filho. O amigo troca de carro, aí você olha assim: eu tenho que trocar também. Então ele vai aumentar, vai fazer um carnezão,
para ter um carro mais novo. É assim a competição é cerrada no mundo. No mundo capitalista. E aí então a gente fica tão cheio de carnê que tem que aumentar os serviços. Tem que trabalhar em 3 empregos, 4 empregos. Tem que virar à noite, fazer hora extra. E aí, irmãos, eu fico pensando nesse salmo aqui. Um salmo que eu gosto muito dele. Salmo 127. Abra comigo aí. Verso 2, vamos economizar a leitura. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. O que o Senhor está dizendo? Levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão que penosamente granjeastes, quer dizer, sacrifício, e aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então vou ficar agora dormindo, que Deus vai dar? Não é isso. Não é isso. Aqui está dizendo, irmãos, quer dizer o seguinte, que se Deus não abençoar a sua vida, inútil será o seu trabalho. Começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta você ter sentinela, se Deus não guardar, não adianta nada. Então nós precisamos entender isto, que a primeira tática do inimigo é encher você de trabalho, cansar você, sobrecarregar você, de maneira que você não tem tempo para Deus, não tem tempo para congregar, não tem tempo para ir na célula, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para a família. E o inimigo está aplaudindo, porque é esse o objetivo dele. E você não cresce. Você não cresce na estatura de Cristo. Para a gente encerrar, Mateus 6:21. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Porque é lá onde está o seu tesouro que está o seu coração. Mateus 6:21. Jesus disse, aqui ele vai falando sobre os cuidados da vida. 6:21. Verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração.
Se o seu tesouro está nas coisas de Deus, você vai empenhar mais para as coisas de Deus. E se o seu tesouro estão nas coisas materiais, você vai empenhar mais nas coisas materiais. Justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente não acredita nisto, irmãos. A gente não acredita nisto. A gente não acredita que quando a gente busca o reino, as coisas em primeiro lugar, Deus vai acrescentar. A gente não acredita, porque se a gente acreditasse, a gente praticava. A gente não acredita. A gente acha que tem que fazer mais coisas. E Lucas 21, 34 também fala da preocupação deste mundo. Lucas 21, 34. E está dizendo o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as coisas, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ou seja, a semente que caiu nos espinheiros, lá a palavra da semente, a semente que caiu lá no meio dos espinhos, ela não pôde crescer, ela ficou sufocada. Por quê? Por causa dos cuidados desta vida, as preocupações com esta vida. Então, irmãos, Deus quer que você cresça, que você avance na fé, que você atinja a maturidade, a plenitude de Cristo. Mas o diabo não quer. E como ele fez com Israel, tem 5 táticas, eu só falei uma. 5 táticas. A segunda tática, só vou mencionar, depois que ele não consegue essa, aí ele fala assim: tá bom, vou liberar vocês para adorar a Deus, só que nesta terra, no Egito. Não vai no deserto não, é aqui no Egito. Ou seja, vai adorar a Deus nos padrões do mundo. Vai adorar a Deus, vai servir a Deus nos padrões do mundo. Aí a terceira tática, ele fala assim: tá bom, então eu vou liberar vocês, mas vocês não vão muito longe. Ou seja, não alongue muito, porque ele sabia que qualquer coisa eles voltariam para o Egito, porque o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Você saiu do mundo, o mundo saiu de você, porque Deus nos tirou do mundo, amém, irmãos? Mas será que o mundo já saiu do seu coração? Porque lá no deserto eles ficavam lembrando das coisas gostosas do Egito, da carne, do pepino, da cebola, daquela comida. Você fala assim, mas que coisa, para quem está no deserto, irmãos, que não tem nada, tem que depender do Senhor. Então o coração deles voltavam para o Egito, e assim vai. Então o inimigo quer impedir você de atingir a plenitude de Cristo. O que é que você vai fazer? Vai aceitar isto? Você vai aceitar isto? Então nós vamos rever alguns conceitos. Muita ansiedade, muita preocupação com o dia de amanhã. Você não sabe se vai estar vivo amanhã.
A Bíblia fala, basta cada dia seu próprio mal. Não tem como acrescentar um côvado. Sabe o que é um côvado? É daqui na ponta do dedo. Esse é um côvado. A medida, 30 a 40 centímetros. Você não consegue acrescentar isso. Aí fica preocupado com o dia de amanhã. Busca o Senhor. Descansa nele. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. É isso que Deus quis fazer com Israel. Mas o povinho duro, que Deus teve que tratar no deserto, e morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Só quem entrou foi Josué e Caleb. A geração que saiu do Egito, todos morreram no deserto. Quem entrou na terra prometida foram os que nasceram no deserto. Essa geração nova que entrou na terra prometida. Deus tem um projeto, um propósito, que você seja parecido com Jesus, que você atinja a plenitude, e que você saia desse cristianismo periférico, desse cristianismo medíocre, esse cristianismo baixo, e que você entenda que Deus quer levar você para lugares mais altos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.